Pronto. Boa noite a todos. Vamos começar uma live aqui muito interessante. Eu sou o professor Manuel, do blog Alerta Tarantim. E daqui a alguns minutinhos a gente vai começar a nossa live. Aliás, já começou, né? Vou esperar Paulo Almeida chegar para ver essa live aí se vai ocorrer tudo ok. Vamos fixar aqui a. Entrou? Vou. Não entrou não. Ah, entrou. Grande Paulo Almeida. Boa noite, meu amigo. Tudo Boa bem? noite. Eu não sei se eu chamo você de Paulo Almeida ou de Paulinho. Paulinho, Paulinho. É igual a mesma Paulinho. coisa que eu falava hoje, Mano Lopes, mas lá era só Binho. Ai, Mano Viu, Lopes, Binho poucas pessoas conhecem, Binho Macedo. Maceira também. É melhor, né? É mais, menos formal. Exatamente. É. A gente está começando, Paulinho, uma série de lives pelo blog Alerta Tarantim. Sabe que o blog Alerta Tarantim tem uma honra e, ao mesmo tempo, um grande prazer de estar começando essa live com você. A gente tem muito orgulho da sua carreira e da pessoa que você é, não só profissionalmente. Acho que a gente foca muito no profissional, esquece de ver o lado da pessoa, né? O Paulinho, filho de Everaldo, de Dona Maria, irmão de um monte de gente aí, Du, Bizuca, Juninho, Né Leão, Fal. Eu não esqueci ninguém não, né? É um bocado de gente, né? Pois é, então é um motivo de honra da gente, tá? E que fique sabendo disso, o blog e eu também, claro, né? A gente se conhece há um bom tempo, né, velho? Não é Bastante de hoje tempo, que meu a gente se amigo. conhece. É, Quer dizer que, Binho, que prazer é todo meu, né? Acompanho sempre aí o blog, o nosso amigo Juju, o eterno Juju, careca do banco, o eterno careca do banco. Né? verdade. E para mim é um honra, um prazer passar esse tempinho aqui com toda essa audiência que o Alerta tem, né? E vai É, ser um prazer poder estar batendo esse papo. é importante a gente ressaltar, Paulo, que apesar de estar sendo aqui pelo Instagram do Alerta Tarantim, e o Instagram ele ainda não tem o mesmo acesso que a gente tem no Face e tem pelo blog. O blog a gente tem mais de 5 mil pessoas no blog, né? Sim, O sim. Instagram, a gente está começando agora fazendo. E você é a pessoa em nome de Jesus, vai ser a pessoa que vai abrir esse nosso espaço, que é também pelo Instagram. E a gente vai conseguir fazer esse vídeo e depois lançar no Face, no canal do YouTube também, a gente tem um canal, e principalmente no blog. No primeiro momento a gente está aqui no Instagram, mas depois a gente vai para outros lugares, tá bom? Ah, legal, legal, né? Acho tanto Então, Face, Instagram é importante, né? as mídias. Ter esse canal, né? YouTube, e a gente sabe da audiência que é o Blog Alerta. Né? Audiência maciça. Você sabe o nosso lema, né? O blog mais amado, odiado e mais acessado da região. Exato. É, é, Exatamente, é isso mesmo. eu quero registrar outra coisa também, Paulinho, que a gente é formado por um grupo, né? Juju, a grande liderança do blog. Aí vem a categoria de base, né? Sou eu, sou eu, o HB, o Homem-Bomba, Zé Mário Sim, sim, e, sim. e Vilobaldo Lima, né? Mais conhecido como Loba, o Só fera. polêmico. Então a gente A tem essa Loba equipe. gosta, né, de uma polêmicazinha de leve. Loba é parceiro. É já Loba de muito tempo também.
Eu fiz o dever de casa, viu, Paulinho? É. Você começou pelo Santos em 2001, jogou no Santos 2001, 2004, jogou pelo Benfica 2004, 2005, jogou pelo Benfica B também 2005, 2006, jogou pelo Corinthians 2006, 2007, jogou no Náutico 2007, jogou muito time, velho. União Rondonópolis 2011 ou 2008. Esse time aqui eu acho que é do Catar, né? Sabah com Futebol Clube, é isso? Do Irã, do Irã. Irã, né? Mas eles É. pronunciam como? É Sabacon. Sabacon. Futebol. Sabacon. Ah, 2008, 2009, jogou pelo Goianese 2010, pelo Rio Branco do Acre 2011, jogou no Itabaíra, Itubiara, quer dizer, desculpa. Jogou Tubiara. no Uberlândia, Vitória da Conquista, Seleção de Tarantim, jogou. Seleção de Você, Tarantim. você teve uma participação na Seleção Nacional Sub-20, que também representou a principal, 2003, 2004, Sim, sim. não é isso? Isso. E bora ver os títulos aí que você. Cadê os títulos, rapaz? A tarefa de casa não foi tão bem feita assim, não, tá vendo? Aqui, campeão brasileiro pelo Santos 2002. É bi, né? 2002, 2003? 2002 e 2004. 2004. Ah, em 2003 você não foi campeão, não, né? 2003 a gente foi vice. Cruzeiro foi Ah, campeão. você foi campeão pelo 2003, Paulo. 2003 foi o ano do vice. Hum, Com o Santos a gente foi vice-brasileiro, vice da Libertadores. E com a seleção é. brasileira a gente foi vice da Copa Ouro. Só Você foi sabe vice. Candinho? Sabe Candinho aí de Gusmão, de Cartia? Sim, sim. Eu acho que ele é botafoguense, não sei, não tenho certeza, mas acho que ele é. Ele, Botafoguense. uma vez ele chegou para mim e falou assim: Ô, Bill, leva de besteira, rapaz. O vice é o primeiro dos últimos. Candinho e sua tirada de sarro. Aí você foi campeão também pelo Portuguesa. Eu falei, né? No Benfica 2004, 2005, Sim, sim. campeão Mato Grossense pelo União de Rondonópolis em 2010, campeão acriano pelo Rio Branco 2011, campeão da Copa do Mato Grosso pelo misto. Aí eu não vou falar mais isso, não. Tem um bocado de coisa aqui. Vamos. Tá Tá bem certo. apresentado, né? Tá, Tá pelo sim. menos profissionalmente. Só em você ter representado a seleção brasileira, né? Representado os brasileiros em 2003. Isso eu acho que é um marco na história de qualquer atleta do futebol masculino. Você deve se sentir um cara bem privilegiado, não é? Ah, Isso é com um certeza. privilégio. Eu sempre falo que quando a gente está na base do clube, né? O nosso principal sonho é primeiro subir, né? O time profissional na base, né? Representar bem o clube, jogar na Europa e jogar na seleção. E graças a Deus eu sou privilegiado porque eu pude realizar esse sonho, né? Jogar na Europa, jogar na seleção, jogar em alguns grandes clubes do Brasil, né? Então eu sempre falo que na minha carreira não tem frustrações, né? Poderia ter sido um pouco melhor, né? Mas isso foi uma situação que eu mesmo quis para mim, né? Mas eu sou totalmente realizado na minha carreira. E jogar na seleção brasileira todo mundo quer, né? É um sonho. Né? E Ah, conheço muitos ex-companheiros de profissão, né? Que quando a gente conversa, eles sempre falam que a maior frustração deles foi não ter chegado à seleção brasileira. E graças a Deus eu pude realizar esse sonho. graças a Deus. E a gente fica imaginando de onde você saiu, né, Paulinho? A gente for analisar de onde, quando a gente fala assim de onde você saiu, é porque de fato a gente tem uma barreira muito grande, uma barreira social muito grande entre pessoas que moram no interior e pessoas que moram na capital. E se você for pensar nessa barreira social de estado ou de regiões brasileiras, Nordeste e Sudeste, a sua carreira ela estourou lá no Sudeste, em Santos. Mas para chegar ali, não é a gente.
Quem é seu colega que lembra do processo todo? Mas, poxa, esse cara foi longe pra caramba. E num momento que o futebol ele privilegiava, aliás, até hoje o futebol privilegia, né, um grupo social. Engraçado isso, Paulo, porque ao mesmo tempo que o futebol ele aproxima as classes sociais, porque quando você está jogando não existe pobre, nem rico, nem preto, nem branco, todo mundo está ali da mesma, no mesmo, está entre as quatro linhas, vamos assim dizer, mas para chegar ali há uma barreira grande. Eu acho que você passou por isso, né? Para chegar Sim, aí, sim. ó, Se a gente for ver, né, pô, a gente, quando eu saí, a gente só, os clubes grandes mais próximos é na capital, que é quase 700 quilômetros, né, Vitória, Bahia, é, né, já é uma distância grande aqui da nossa região. Mas se a gente for ver a história nossa de Tarantim, né, que começou com o nosso querido Tarantino lá atrás, verdade. até chegar em mim, muitos atletas da nossa cidade teve essa oportunidade, né, de poder Tem. sair, de Meu poder irmão, jogar em alguns meu clubes, né? irmão, meu Tarantino, leão. sim, daí Tarantino, Augusto, né? Augusto teve uma passagem muito boa na Portuguesa, do Ceará. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho, depois você concluir isso aí. Né? Eu tive a oportunidade, junto com meu irmão Careca, não sei se você lembra de Careca, é um meu irmão mais velho, a gente foi assistir, rapaz, o torneio início da Copa São Paulo, isso em 98. A gente foi assistir lá Augustão jogando. Aí, presta atenção, aí Augustão, olha quem Augustão pegou na frente. Ele acho que ele era ponto de lança na época, o termo era esse, né? Era o camisa 8. Marco Antônio Boiadeiro. Não sei se você vai lembrar desse cara. Esse cara jogava demais, cara. Jogou muita bola. Jogava demais, muito. Um domínio de bola, noção de espaço, toque. E aí, Boiadeiro sobrou uma hora lá, Augustão deu aquela que Augustão gostava de dar uns toquezinhos no tornozelo, né? E aí, Sim, rapaz, sim. depois do jogo, o Carequinha falou assim, rapaz, como é que você faz, como é que você faz aquilo com boiadeira? Rapaz, o cara é gente boa, sei o quê. E nada, rapaz, foi fazer graça comigo, tome. Mas você Bem o também jeitão tem, de Augusto mesmo. Augustão é um excelente jogador. Eu não sei Sim, se você sim. acompanhou a carreira dele também na seleção. Eu tenho um problema, Paulinho, eu falo pra caramba. Não tem problema, vamos Quem lá. tem que falar é você, cara. Eu tenho que ter alguém aqui me dizendo, para de falar. Mas é porque a gente vai conversando e a Não, gente vai mas lembrando as coisas. é assim mesmo. E a gente, eu lembro Eu não sim, sei. acompanhei bastante a carreira de Augusto, sim. Como eu estava falando, né? Começou lá atrás com o Tarantini, que representou a nossa cidade Sim, muito bem. Né? E veio Augusto, o Zeza teve oportunidade, Nem, Gerlindo, né? Outros tantos aí, Tivinha, Tina, né? Até chegar Nelsinho. em, isso, até chegar em mim, né? Eu acho que de mim para frente, da minha pessoa para frente, né, começou a ficar mais escasso, né? Mas isso aí é um assunto que a gente vai entrar um pouquinho mais para frente. Não, a gente pode falar, é importante falar isso, Paulinho, Já podemos porque falar? Porque se a pode, gente for analisar, né, o esporte, e quando eu digo esporte, eu não quero dizer aqui só o futebol, que é a minha praia, claro. mas o esporte em si da nossa cidade só não está enterrado ainda. Né? Mas está numa situação de coma já há bastante tempo. Né? E Tarantim sempre foi referência na região. Né? Você tinha sempre 8, 9, 10 jogadores de Tarantim jogando toda a região, todos os campeonatos da região. Era solicitado. Né? Lá atrás teve um futsal muito forte. Eu tive a oportunidade de fazer parte também desse time de futsal, campeão regional em Itapetinga, né, na inauguração daquele ginásio de esporte, onde pouca gente acreditava, né, que a gente Eu poderia ser lembro. campeão. Eu só não Né, fui lá, e mas então, até Mengão chegar, eu era. Aliás, até você chegar, eu jogava. Ainda bem que você chegou. pois é. E o nosso esporte nos últimos tempos, meu amigo, tem ficado a desejar. Então a gente deixou de ser referência. Né? Eu falo, pô, a gente olha hoje ali e com alegria, isso que eu vou falar, para Mike Nick. Mike Nick logo, logo vai inaugurar um estádio show de bola.
todo gramado, vestiários novos, arquibancada, né? Pode tirar agora, tá fazendo o trabalho de murar o estádio, né? Logo, logo tem um gramado novo lá também. E Tarantino, nos últimos anos, a gente não vê isso. A gente vê esses últimos 2, 3 anos aí um campeonato municipal falido, né? Que uma média de público, você olhar para trás aí e ver aquele estádio que tinha 2.000, 2.500 pessoas em jogos, né? Passou nos últimos anos para 20 pessoas, 15 pessoas no estádio para acompanhar o jogo. Então é uma tristeza muito grande que a gente que vê o nosso esporte. A gente vê o vôlei, né? E eu quero aqui a falar de Alvemar, que faz um trabalho excepcional, né? Tem outros meninos Clevinho, também que praticam vôlei, né? E sem apoio, né? Você vê Alvemar e o futsal também esquecido, né? Mas isso não é uma coisa de agora, isso é dos últimos anos, né? Se a gente for acompanhar o esporte nosso dos últimos anos deixando bem a desejar. Hoje eu sou Clevinho. presidente da Liga de Futebol da cidade, e quando eu peguei a presidência da quase 10 anos de inadimplência na Federação Baiana, né? Isso tem uma coisa que eu fazia sempre, né? Para os prefeitos da época era ligar, ó, o Tarantino tem que jogar o campeonato intermunicipal, mesmo que seja sempre com os jogadores da casa, mas a gente tem que disputar. E a gente ficou quase 10 anos sem jogar o intermunicipal, então perdeu muita referência a nossa cidade em relação à região, para o esporte que a gente tanto gosta. Paulinho, é, na segunda parte aqui da nossa pauta, a gente vai voltar essa questão. Tá ouvindo bem? Tudo bem, só foi para o pensamento ir É, para não é. perder, não Na perder. segunda parte a gente vai voltar Tá nessa certo. questão, que é uma questão muito importante. Se a gente for levar em consideração a história do futebol nacional, a gente tem uma relação muito estreita entre. Eu estou falando especificamente de futebol, mas não se abrange ao Sim, sim, esporte. Entre o esporte e política, né? Futebol e sim. política. Tem, por exemplo, hoje, Romário é senador, foi candidato a governador. Bebeto já foi deputado estadual no Rio de Janeiro. Você tem na Bahia, tem Bobô, que é deputado estadual. Então, você tem uma relação muito estreita entre esporte, futebol e política. Mas a gente vai segurar um pouquinho aí essa nossa reflexão sobre esporte e política e a gente volta Tranquilo. depois, tá bom? Certo. Mas eu queria, Beleza, eu tranquilo. queria, eu queria relembrar um pouco da sua história assim, de futebol em Tarantim. Você já falou um pouquinho aí que você começou pelo. Começou, na verdade, você começou na escolinha de futebol. Aliás, você deve ter começado batendo uns babinhos ali no Saracura, na quadra, escondido, Por tomando aí. uns dois tapas. É bem lembrado, escondido, né? Seu Everaldo não gostava muito, não. Ah, mas era o Eu Saracura, sei, né? Que deixou muita saudade, o velho Saracura. o Aquela Saracura. quadrinha que tinha na parte de cima do Saracura, né? Ali fazia tudo Sim, parte do. Tudo do fazia parte ali ginásio. do nosso antigo cenecista, né? Que foi uma Aham. pena também ter se acabado, né? Um colégio daquele com tanta história. Né? A É. gente, quando eu estudava o primário, torcia para chegar logo quinta série para subir a ladeira do ginásio. Todo mundo falava isso. Eu Mas também tudo já fui bem. de 10 ali. Pois Na é, e quinta depois na série, quando escolinha, Severo. você fez parte Severo lá atrás, né? Começou com Isso. Severo, depois veio Sivaldo, né? E foi as duas assim que eu mais Foi. fiz parte. Foi com Severo lá no começo e depois com Sivaldo da Fera, né? Na É, sim. sequência. Na sequência, Teve e uma depois. participação de Alicelmo, de Coelho também, mas o que mais a maior referência mesmo é Sivaldo e Severo. Por coincidente, o nome parece, né? Sivaldo e Severo. Esses dois aí Isso. realmente. Escolinha Craques do Futuro. Exatamente, fizemos parte. O craque do futuro só foi você, né? O resto. Mas deixa eu te Aí falar uma sai, coisa. pelo menos saiu um, tá bom. Mas aí, ô Paulinho, eu queria te fazer essa pergunta, cara. É, você é um cara que tem uma visão de futebol que dá para me fazer essa pergunta. Daquele grupo ali, naquele grupo, tudo bem que só você
e isso é uma das injustiças do futebol, né? O futebol não é. É por isso que não é tão democrático como a gente pensa. Sim, sim. Quem chega lá é menos de 5% de todos os atletas. E você tem esse privilégio de ter feito tudo, toda a sua carreira. Mas daquela galera ali, eu lembro que na sua época tinha o Filipe, rapaz, o mais novo, como é o nome dele? É, Lu? Lu! Eu lembro que Lu jogava, Leozinho. Eu não sei Sim, se eu vou sim. lembrar, não sei se eu vou lembrar mais das pessoas, mas eu lembro de Lu, de Leozinho, lembro de você. Aí tinha essa categoria ali, e a minha já era, eu acho que, eu não sou mais tão mais velho que você, mas eu acho que é uma categoria ou duas categorias a mais do que a sua. E Isso. essa categoria de vocês, a gente ficava olhando. Porra, vai aquele Lu de Piri ali, o bicho cabeção, mas joga pra quê? E você também, tem Paulinho e tal. E tanto é que, eu acho que um tempo depois, vocês começaram, você e Lu começaram, ou foi você e Léo, não sei, começou a treinar com a gente. Não sei se você vai lembrar disso. Faltava um ou outro, tava lá, Paulinho. A, a gente, Chama Paulinho, chama Paulinho. a gente estava lá para completar. Mas não, naquela época, aí acho que eu posso dizer, infelizmente ocorreu aquele acidente, né? Investimos o É, Roninho, o Wellington e o seu Davi, que o Wellington, eu não tenho dúvida que hoje, né, teria tido uma carreira brilhante, porque era um zagueiro e tanto, né? eu Jogava lembro muita dele. bola, o Wellington, né? Muita bola, jogava muita bola, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Sabe o projeto de cada um. E ali na nossa categoria tinha alguns, sim, né? Mas para a gente recordar dá um pouquinho de trabalho, mas Dá era muito trabalho, dá menino, trabalho. era muito menino. Muito menino, verdade. Aí depois você da escolinha foi jogar futsal. E, né, Aí antes já. comecei a jogar alguns torneios de futsal, né? No time da Bandinha, Ó, ainda na, Barcelona. o Barcelona, o Barcelona, exatamente. O Barcelona aí que a gente jogar. Primeiro, antes do Barcelona, eu joguei no de Bira Goiano, no Todinho. Né? Eu era o Todinho, time de Bira. Ó. Não esqueço, Bira, Cal era o goleiro. Aí tinha o nosso amigo Zé Galinha, que só jogava de calça. Real, Não tirava a calça legal. pra nada. Nem em campeonato tirava a calça, era liberado ele jogar. E o nosso amigo Álvaro Tim, que hoje é policial da CAESG, né? Que fazia Sim, parte do time também. Então a gente ganhou um campeonato. Aí eu brinco que no ano seguinte o Barcelona me contratou, deu uma paçoquinha, uma tubaína, e eu fui pro time. E a gente foi campeão em cima do Tadinho, fomos de Bira Goiano, que era praticamente toda a base da nossa seleção de futsal, que foi campeão do Regional Itapetinga. O time de Bira Goiano, o Todinho era forte. Mas aí. O Barcelona foi bem. O Barcelona tinha time de futsal e tinha time de campo também, viu? De campo também, né? Agora, Campo assim, o naquele campo você não jogou. antigo. Joguei no campo, joguei no antigo campo lá em cima do Bob, né? Ah, Tínhamos tu lá jogou. o famoso time do nosso amigo Noteruba, que era um time forte. Sim, sim, é Então, verdade. e só o Barcelona que bateu de frente lá e o É, torneio empatado, porque ficou no escuro, ficou é, batendo pênalti, eu teve que lembro, eu dividir lembro, o eu prêmio. lembro. Eu lembro. Rapaz, o Bob Kennedy, o campo do Bob Kennedy tem boa lembrança também. Você sabe que um cara que jogava ali, que você não vai acreditar, que jogou bola, não era bom, mas jogou. Luciano Faustino. Luciano? Não lembro de Luciano, não. Mas é assim, mas era um time que tinha um timinho lá, pequenininho lá, Luciano acho que é da minha idade. Aí o principal rival nosso era Dei e Gilberto. Lá no Caga... E Zé Roberto, pastor Zé Roberto, Sim, que tinha sim. um cabelão, ele era o goleiro do time. O É, Zé Zé era. Roberto. Aí tinha alguns babas na cidade que tinha um time forte, né? Que se você lembra aí do baba da CJ, que era um Lembro, baba sim. excelente, o baba da CJ, só tinha fera. E de vez em quando tinha esses torneios aí, a gente, às vezes, pintava uma zebrinha, a gente juntava uns meninos aí e ganhava dele. Pois é, aí você foi pro futsal, jogou, foi campeão regional em Iguaí, não foi? Não, Iguaí não, em Tapetinga.
Foi em Tapetinga, mas a final foi contra o Iguaí. O time que a gente foi campeão na final tinha acabado de ser vice-campeão baiano de futsal, né? E também estava lá jogando regional e a gente acabou ganhando deles um jogão. Mas antes de jogar, vir para o time para jogar futsal, né, em 97 eu tive uma passagem na base do Cruzeiro, né? Fiquei lá algum tempo. E quando eu vim para casa, foi logo quando começou os treinamentos para o futsal, né, no final de dezembro de 97, se eu não estou enganado. Né, começou os treinamentos, porque o regional começaria logo em janeiro, no começo de janeiro, e foi até abril, né? Esse campeonato, março, abril. E aí eu comecei a treinar, comecei a jogar, e aí em abril, mais ou menos, final de março, abril, foi quando eu fui para o Santos. Você fala isso aqui no blog é, Capitão do Peixe, um blog que é de Paulo Oliveira. Você tem uma entrevista que está bem completa. Aí você que está assistindo aí a live, se quiser saber um pouco mais da carreira, mas assim, de forma bem completa, tem um blog chamado Capitão do Peixe, de Paulo Oliveira, que lá Paulinho relata tudo isso aí que ele estava falando. Ficou sem internet, foi? Oi. Pronto? Voltou. Então, aí, campeão regional futsal, depois você foi para o. Aí você foi para o Santos. Isso, aí eu fui para o Santos, Como é que na foi essa base do. passagem? Cara, então, eu já tinha. Essa é a primeira oportunidade que eu, quando fui pro Cruzeiro, primeira vez saindo de Tarantim. Você cai dentro de uma Belo Horizonte. Nunca tinha saído para lugar nenhum. A primeira semana, vou embora. O que que eu tô fazendo aqui? Né, vou embora. Mas mesmo assim, ainda fiquei um tempo. Quando eu fui para Santos, já estava mais tranquilo, já estava mais adaptado, né? Já tinha em Belo Horizonte, capital, uma cidade maior, né? E cheguei, tive a oportunidade de ter como primeiro treinador nosso querido Coutinho, né? Que todo mundo lembra, né? Coutinho, Pelé, Pelé É, Coutinho, você é doido? E foi meu primeiro treinador, foi quem me aprovou, né? Nas categorias de base do Santos. E aí já, lá na minha época tinha juvenil, juniores, aspirantes, depois profissional, né? E já no meu primeiro ano de juvenil, eu já comecei a jogar nos juniores, uma categoria 2 anos mais velha que eu. O treinador me puxou para jogar o campeonato de junho, né? Quando eu estava nos juniores, já comecei a jogar no aspirantes, então assim, fui pulando algumas etapas, né? Em 2000, após a Taça São Paulo, a gente ficou em terceiro lugar na Taça São Paulo, né? Onde tinha grandes jogadores, a gente tinha a nossa dupla de zaga, né? Alex, André Luiz, o Pereira, Ceará, campeão mundial lateral direito com o Internacional, né? O David, atacante, que fez muito sucesso no Corinthians, no Flamengo, em vários clubes onde passou, no Cruzeiro. Então a nossa base já era uma base forte, né? E a gente ficou em terceiro. E aí o nosso treinador era o treinador do profissional era o Carlos Alberto Silva, que acabou saindo. E quem assumiu o profissional foi o treinador dos juniores da base. E aí já subiu a gente pro profissional. Mas em 2000, aí eu brinco, em 2000 a gente só ia completar treino, né? A gente treinava no profissional, mas jogava nos juniores. Aí no fim de semana a gente tinha que descer para jogar nos juniores, que ainda tinha idade. E em 2001, aí sim, com o professor Geninho, foi quem me deu a primeira oportunidade de jogar profissionalmente. E assim, eu nem esperava, né? Porque eu tava convocado para ir para o banco. Só que no vestiário, né, eu não lembro agora se foi o Claudio Miro ou se foi o André Luiz, zagueiro, acabou sentindo. Né? Aí teve que improvisar um na zaga e o professor Geninho me botou de volante na minha posição no jogo pelo torneio do São Paulo contra o Vasco. E já estreiei bem, foi 3-1 o jogo, ganhamos de 3-1 do Vasco, né, na estreia do Rio São Paulo. E o Vasco com o Pedrinho voando, né, o Jorginho Paulista, o lateral voando. Não, deu trabalho esses garotos aí. Viu? quem foi o atleta que deu mais trabalho para você na sua carreira, velho? Eu me lembro de uma partida sua eu acho que foi considerada uma das melhores partidas da sua vida, né? Profissionalmente. Quem falou isso foi, eu acho que foi Neto. Não sei se foi Neto ou se foi. Acho que foi Neto. Um daqueles caras lá, do Esporte na Band, ele falou que foi uma partida contra o Palmeiras. Você marcou Edmundo. Eu Sim. não sei se foi pelo Santos ou foi pelo Corinthians, eu fiquei na dúvida agora. Foi Mas contra o Corinthians, foi pelo Corinthians. Edmundo não jogou nada naquela partida.
Você simplesmente Cara, anulou, a minha, cara. na minha posição eu tinha que marcar uns encardidos dos outros times. Viu? Marcar Kaká, marcar Marcelinho Carioca, Rodrigo Fábio, Edmundo. Era só os feras do que a gente tinha que marcar. Era um É, você trabalho daqueles, uma- né? E eu fiz alguns jogos, principalmente em 2002, né? Para marcar 2002, 2003, jogos contra o São Paulo, na época, Kaká voando para marcar um homem não era brinquedo, não. Né? E eu tive a oportunidade de fazer alguns grandes jogos. Mas assim, o cara na meia que eu joguei contra aí, eu brinco com os meninos, falo, marquei não, eu só assisti o Zidane. Né? Na minha época de Benfica, a gente. O centenário, eu cheguei no clube no ano do centenário, né? E com a comemoração do centenário do Benfica, foi no Estádio da Luz, né? Quase de 80 mil pessoas, um amistoso contra os Galácticos, do Real Madrid. Um ataque com Ronaldo e Raul, um meio-campo com Zidane, Figo, Beckham, Roberto Carlos numa lateral esquerda, né? Cacilhas no gol, aí você imagina, né? Já Cara, vai você deu assistir os caras jogar. que privilégio, velho, você jogar Que, contra essa que galera. um privilégio. Aí eu falei, marcou Zidane? Marquei não, eu assisti Zidane jogar, que jogava demais. E o jogo foi dois É a melhor. dois e eu não sei como foi 2-2, mas foi 2-2. Não sabe comer, não, Quer velho. dizer, eu ainda tive a oportunidade de pegar a camisa do Ronaldo Fenômeno, que a minha esposa tem até hoje, que guarda com o maior carinho. Ah, que legal. Que legal mesmo. Eu perguntei nível de Brasil, mas aí você me colocou lá embaixo agora. Pois Jogar é. contra os Eu, Galácticos. os Galácticos não foi brinquedo. Eu já tinha ido na época do Santos ainda, lá atrás, 2000, né? Nesses torneios de início de ano que sempre os clubes promovem, né? O Barcelona tem o Camp Nou, o Real Madrid tem o troféu Santiago Bernabéu, e a gente tinha ido a Madrid jogar contra o Real, mas tomamos chocolate com o Santos, né? Não tinha jeito. Lá em Madrid, no É, Santiago, tomamos chocolate. Mas é só assistir também, só assistir. Não dá... É outro mundo, né? é boa. Mas você conhece os dois mundos, né? Jogou na Europa, você conhece bastante. Aí, Paulinho, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Eu estou mesclando aqui nacional com regional, com Tarantino. Uma vez eu Claro, perguntei claro. uma vez eu perguntei a Tarantino assim, tem um jogador, eu fiz uma entrevista com o Tarantino quando eu fazia um programa de rádio, um programa chamado Coisas da Vida, aqui em Ilhéus. Inclusive, eu fiz até uma cobertura do seu jogo, do Vitória da Conquista e Ilhéus aqui, que vocês Colo-Colo? detonaram. Sim, Colo-Colo, detonaram com a Colo-Colo. gente. Foi a Joilson narrando. semifinal do Baiano. Ah, Joilson estava narrando também lá para o Sim, Chapecoense. sim. Verdade. Então, aí, eu perguntei a Tarantino na época, quando fazia essa rádio, esse programa, quem foi o jogador amador que ele viu jogando que ele considerava um dos melhores. Eu não sei se você vai lembrar, mas ele falou que foi Cocada. Lembra de Cocada? Sim, sim. Claro que eu lembro. Muito. É. E você tem um jogador amador que você fala assim, pô, esse cara. Cara, hoje em dia tem muitos, viu, Bill? Que a gente pode falar assim que poderia estar jogando no profissional. Você vê que hoje o campeonato intermunicipal criou um nível muito bom, né? A gente vê grandes jogadores sempre aparecendo aí. Vou falar um aqui do ladinho que jogou com a gente aqui, né, na seleção de Tarantim, né, que nos últimos anos aí tem sido artilheiro e campeão do Intermunicipal, que é Nayan, centroavante, que é aqui de Tororó. Em Seleção. 2017 ele jogou, não sei, uns 5, 6 jogos com a gente e fez 9, 10 gols. Né? Então é É. um muito bom jogador, foi campeão em Itamaraju, né? Veio para Itapetinga, foi artilheiro da competição, foi vice-campeão. Então, aqui do ladinho, ele teve um tempo jogando como profissional, né? Mas fez a reversão, voltou a jogar de novo aí o campeonato amador. Mas tem muitos bons jogadores aí nessa Bahia de Deus aí, que o estado é muito grande, tem muito jogador aí, muito É. mesmo, que poderia jogar em algum clube 400, desse profissional. 417 municípios não é pouco, não, né? Não é nada, é muita Ah, gente. Eu acho que o nosso estado tem muito jogador aí para ser descoberto. Jovens jogadores. Muito. É muito e de grande. A Tarantino? Bahia tem muitos grandes jogadores. E de Tarantino, Bom, tirando você e Tarantino, você, você coloca quem assim no.
no bolo de esse é bom. Eu diria que Aí Porroló foi um Tarantim, grande. Porroló foi um bom jogador. Preguiçoso, mas Poroló foi um bom foi jogador. muito bom jogador, mas em Tarantim, Bion, teve muitos grandes jogadores. Se a gente for olhar lá na época eu era Gandula no Florindão, né? É. Itarati fazia brincando 8, 10 times com o mesmo nível, Uhum. né? E hoje você não vê mais isso. Hoje, para você fazer 2 ou 3 times aqui com um nível igual, só com jogadores da cidade, dá trabalho. E lá atrás, nossa, teve muitos grandes. Tivinha, Gerlindo. Nossa, o Gerlindo jogava demais, né? Jogava Eu não demais, podia, demais. Nem, eu não podia caçar, né? não podia caçar um dia antes que a gente ficava cansado, mas jogava muita bola. Sempre na minha posição, nós tínhamos Adailton, Dai, jogava demais, Dai, né? Ali na Dai. frente da área. Então a gente teve muita gente aí, muito jogador bom, viu? Teve por aí. Você falou de Porroló, né, na frente. O próprio Sérgio Bocão Roló. jogava demais, Sérgio né? Bocão. Sérgio Bocão jogava demais, Garrancho. Então é muita gente. Garran. Se você for Zeza. para Zeza, Marcão, Marcão. Marcão. muita gente, tem Marcão. muita gente aí, muita gente. Muitos grandes jogadores aí. É verdade. Aí, ó, um exemplo de que o futebol e a política se aproximam. Os Garrancho e Zeza, Garrancho e Zeza são vereadores, os dois são, tá na Câmara, né? Vereador. Exato, exato. Jadiel, E também Jadiel já já teve foi Jadiel também, que teve na Câmara, hoje é vice-prefeito da cidade, que também foi atleta, isso. né? Jogou Isso. Então há uma muito aproximação muito futebol por grande. aí. Eu Anda acho que junto, eu né, vou, Bill? Manda junto. eu acho que eu vou ter que dar uma pulada aqui, porque eu tinha colocado aqui, Paulo, já são 7h40, a gente só tem uma Já, hora já de live. passou rápido assim. Passa rápido, é. Eu tinha aqui colocado uma coisa aqui que eu ia me divertir muito ouvindo você falar, cara. Era resenha É. sobre Bira Goiano. Véio. Nossa, Muita resenha, muita resenha. Vira Goiânia, gente boa demais. O único cara que conseguiu acertar o placar eletrônico do ginásio, Vira Goiânia. Bira Goiano uma vez, rapaz. Eu vou falar essa resenha porque ele não vai ficar chateado, não. Você foi naquela partida. Você foi na partida lá em Caiubi, Jordânia, não sei, que a gente foi em cima do pau de arara lá pra jogar Sim. futsal lá. Aquela coisa. Aí Bira Goiano chegou, pô, rapaz, eu vou tomar eu vou chupar um bagaço de cana pra sargar a boca, porque minha boca tá muito doce. Bira Goiano, eu vou Tem muita história. Muita história. Aí tem muita história. Eu vou contar as histórias quando a gente viajava em cima desses carros aí para poder jogar. Né? Que loucura, né? É história demais. Era história demais. Nesse próprio regional que a gente disputou em Tapetinga, nossa, cada jogo era muita história, era muita resenha, a gente ria demais. Cara. Vira Goiano não deixava a gente quieto, não. A estrada, Não, as viagens eram super rápidas, porque Bira divertia todo mundo. Era muita história. verdade, pô, verdade. Super rápida. Perigosa, mas super rápida. Eu O, acho pe- que o perigo, o perigo ficava em segundo plano, a gente nem lembrava, né? Ficava dando risada de Bira, nem lembrava dos perigos. não, a gente não tinha noção do perigo, não. Não, Só não, fui ter nenhum. noção de perigo daquelas viagens só aconteceu quando teve Um acidente. o acidente com os meninos que o seu irmão estava, eu estava, e aí faleceu o Ramon, É Roberto Roberto, e né? o juiz. Isso, É. isso. Mas é uma parte da história que a gente deixa para lá, né? Exatamente. Paulo, então, como a gente falou, o futebol tem uma relação muito próxima com política, não é isso? Sim, sim, sim. Mas você define política como, Paulo? O que que você define aí política? Então, política de um tempo para cá, eu tenho mais me inteirado, né? Eu fiquei muito tempo longe da nossa cidade, né? E de 2016 para cá, né? Depois que eu encerrei a carreira no Vitória da Conquista, a gente tem acompanhado mais de perto, né, a nossa cidade. E a gente entende que o político, ele quando entra, né, seja um vereador, ou seja o prefeito, os secretários, né, que envolve toda a política, eu acho que ele entra pensando sempre em fazer o melhor para a cidade, né, para os cidadãos, para a nossa terra, né.
E o que eu posso ver eu saí de Tarantinho, eu tinha 15 anos, né? Voltei a morar aqui, eu estava com 35 para 36, né? E a gente brinca que se não fosse o nosso glorioso Florindo Dantas, né, a nossa cidade, né, não teria nada, né? E a gente enxerga que Tarantim tem tudo para ser uma das potências da região, né? E esse é o pensamento, que Tarantim seja uma potência. Eu acho que os anos de atraso, né, que tem tudo aí para daqui para frente melhorar e ser diferente. Eu acho que Tarantim tem um potencial muito grande no esporte, tem o pessoal na agropecuária, né, no leite, em tudo se falando, né, nas criações de suínos, de tudo, na produção de cachaça. Eu acho que Tarantim é um polo muito grande, né, e que se as coisas andarem direitinho como tem que ser, acho que Tarantino tem tudo aí para nos próximos anos se desenvolver bastante e ser uma potência na nossa região, como foi há tempos atrás. Olha, você confirma que você é pré-candidato a vereador mesmo? Pré-candidato? Sim, hoje sou um pré-candidato a vereador, sim, né? Mas eu queria deixar uma coisa clara, que as coisas não é transparente, é sempre transparente na minha vida, né? Hoje todo mundo sabe que eu sou evangélico, né? E eu tenho orado quanto a isso, sobre a gente sabe que ainda vai demorar um tempinho, né, para registrar a candidatura, né? E eu deixo hoje eu sou, né, mas amanhã eu posso não ser. Isso aí quem vai direcionar é Deus, né? E eu sei que se Deus tiver um propósito para que eu seja, eu serei, né? Então a gente deixa nas mãos dele. Mas hoje, o que você está me perguntando hoje sou sim um pré-candidato a vereador. Eu entendo. O homem faz os planos, mas Deus é que comanda. Eu entendo essa sua fala. Exatamente. Eu acho que é nesse caminho mesmo, deixar nas mãos de Deus e o mais ele fará, né? Mas Exatamente. enquanto cidadão, então, enquanto cidadão, o que que, enquanto cidadão, tá? O que que a população de Tarantim pode esperar de você? Enquanto cidadão e pré-candidato. Não como. Porque geralmente a gente fala assim, ó, o que que a população pode esperar de Paulo Almeida quando for vereador? Não é isso, a pergunta não é essa. A pergunta é, enquanto Sim, cidadão, sim. o que que a gente pode esperar de você? Eu acho que o trabalho que eu faço em Taraty já é de muitos anos, né? E Verdade. eu acredito que quando a gente se dispõe a fazer as coisas, e a própria Bíblia fala isso, né? O que você faz com a mão esquerda, a mão direita não saiba. A gente procura sempre estar ajudando as pessoas de uma forma que não precise ninguém ficar sabendo, né? Eu acho que a população de Tarantim sabe que todas as vezes que bateu no meu portão, né, eu sempre me botei à disposição para ajudar naquilo que eu podia ajudar, né? E o que a gente está precisando é que as coisas aconteçam de forma correta. O que pode esperar na nossa. Se for a vontade do Senhor, eu, como pré-candidato a chegar à Câmara de Vereadores, é honestidade e caráter para fazer as coisas. Né? Honestidade e caráter, porque eu acho que isso aí, no homem, o que mais lhe importa é o seu caráter, a sua honestidade, né? A sua índole. Né? As pessoas que me conhecem hoje da forma que eu sou, pode ter certeza que não será diferente, né, lá na Câmara de Vereadores de forma alguma, né, até porque isso eu só tenho uma face, é essa aqui que você está vendo, sempre foi desse jeito quando eu jogava, quando estava lá no Santos, na seleção, nunca mudei minha forma de ser, nunca deixei a fama subir a cabeça, ou nunca fui soberbo, nunca quis ser melhor que ninguém, até porque não existe melhor que ninguém. Eu acho que os vereadores, quando entram na Câmara, é para fazer valer, né, os cargos que eles estão ocupando, porque não é um cargo para sempre. Então tem que fazer valer, né? Tem que fiscalizar as coisas, não pode fazer vista grossa, tem que fazer as coisas conforme manda, né, o vereador ser. Não pode ser. Não, eu penso, assim, a gente vê que hoje, como já entrou na política, que o presidente da nação tem sofrido muito, né, por querer acabar com uma coisa. A gente vê a briga que está sendo, né, presidência, né, ali. Espera, né, hoje não tem os direitos dos jogos dos clubes, né? A Globo por tantos anos
né, comandou aí as transmissões e hoje, né, por uma determinação do presidente, não, o clube pode acertar com qualquer emissora para transmitir seus jogos. Então, o que as pessoas de Itarandi já sabem e pode esperar é honradez, né, é caráter e comprometimento com as coisas que um vereador precisa ter. Muito bem. Você não precisa falar, mas a gente fala. Eu me lembro que quando você, ainda atleta, presenteava, né, as crianças no final de ano, no Natal, e aquilo ali fazia uma diferença muito grande na vida das pessoas, das crianças que muitas vezes os pais não tinham condições de comprar um presente. E o bacana é que hoje eu encontro muitos jovens aí de 22, 23, 24 anos que falam, olha, eu ainda tenho as meninas, eu ainda tenho uma bonequinha que você dava em casa, outra eu ainda tenho um brinquedo. Então isso aí é muito gratificante pra gente. É muito legal, muito bacana. Hoje você vê um homem, uma mulher, falar, ó, eu lembro, eu ainda tenho em casa. Então são coisas que marcam. Nunca fiz nada e nunca fiz nada em Tarantim pensando em algo em troca. Eu nunca tive pretensão política na nossa cidade, nunca passou na minha cabeça, né? Mas como a gente falou aqui, a gente vai fazendo os planos e Deus vai fazendo outros, né? Ô Paulinho, você tem noção da dimensão da sua importância para Itarantim? Dá para falar assim, pô, rapaz, de repente você tá lá de noite dormindo quando a consciência começa a trabalhar. Rapaz, eu tenho um papel importante. Você tem essa noção? Eu, sinceramente, não, mas Não é sem quando saber, mas não, saber. um pouquinho a gente tem, porque quando muitas vezes as pessoas sempre me tratam, né, principalmente os mais jovens, alguns como Paulo Almeida, né? Não conhece o Paulinho lá atrás, né? Nós de infância e tal. Então, quando já me viram, foram o Paulo Almeida, né? Então, quando se fala Paulo Almeida, né, tem um peso grande. Na nossa região tem um peso grande, né? Eu, quando vou em alguns lugares, eu vejo o tratamento das pessoas, o carinho, o respeito que as pessoas têm, né? Mas assim, uma dimensão exata do que representa, não. Mas Eu vou te falar uma coisa aqui, ó. A nossa democracia é uma democracia representativa. E você sabe disso. Nós elegemos, votamos e elegemos representantes, sabe? sim, sim. Pessoas que vão representar naquilo que é o papel do vereador, como você falou, que é fiscalizar e criar leis. Se a gente não tiver a noção, a percepção de que a gente está dando um cheque em branco a alguém para nos representar, vai votar em qualquer um, entende? Então, Sim, sim. a representação ela tem que ter um peso, a pessoa tem que saber de quem você está votando. Eu acho que, e você não só pelo futebol, como eu falei no começo, mas pela pessoa que você poderia nem morar mais em Tarantim, por exemplo. Poderia nem voltar, poderia ficar em qualquer lugar. Mas o significado, o simbolismo que você tem para a gente, e aí eu já estou falando como um cidadão tarantiense, ela é muito, muito importante, é grande, assim como Tarantino, mas a gente está falando de pessoas do nosso tempo, mais próximo de idade. Então, sabe que você é um cara que representa e representou muito bem. E quando a gente pensa em legislativo, quem está ouvindo a live aí vai entender, a gente precisa ter representantes em nível elevado, tanto intelectualmente, como de honestidade, como de integridade, de ética. São pessoas que estão representantes lá e que não pode ser qualquer um. Então, a gente precisa avaliar bem quem a gente vai votar. E eu penso que você é um nome muito, muito bom. Se você chegar a ser ele, você vai representar muito bem a nossa comunidade tarantiense. Com isso, eu estou dizendo que eu tenho um apreço muito grande pela sua pré-candidatura. Obrigado, eu agradeço. E assim, sempre foi um maior prazer, né? Sempre onde eu joguei, na minha camisa sempre teve 100% de Tarantim, né? Sempre para mim foi uma honra, um prazer enorme representar a minha cidade, falar que eu era daqui. Eu nunca
Nunca, nunca, nunca falei que era de outro lugar, né? Eu cresci aqui, a minha esposa é daqui, né? A família da minha esposa, a minha família, meus pais, né? Como você falou, eu poderia estar vivendo em outro lugar, mas a gente ama essa cidade, né? E o que eu quero é como qualquer outro cidadão, uma cidade melhor para os meus filhos. Meus filhos estão aí crescendo, né? Meu filho tem, mais velho tem 16, Matias, Paola tem 11 anos. A gente quer o melhor para os nossos filhos, para a nossa família, né? A gente quer sempre um Itarantim melhor, um Itarantim para todos. Essa seria a minha última pergunta. Eu coloquei aqui, qual o seu sonho como cidadão de Tarentense? Mas você já respondeu, né? Uma cidade melhor para se viver, né? Para a família, para os amigos, para todos, onde reine o menor desigualdade possível. Então, Exatamente. para finalizar, porque o tempo está passando, eu estou vendo ali que a gente vai acabar caindo nessa live, eu gostaria que você faça aí umas suas considerações finais. Então, primeiro mandar um beijão para minha esposa, para os meus filhos, né? Minha esposa Alessiane, meus filhos Matias e Paola, a família toda que tá vendo, aí os amigos, né, que fica. Daqui quando Bira acabar a live vai ficar me mandando mensagem aqui me perturbando, Bira Goiano. E dizer, Binho, que foi um prazer estar falando contigo, né? Mas me mandar um grande abraço aí pro nosso careca do banco, o saudoso careca do banco, que vai ficar, né, para sempre, nosso amigo Vilomal do Loba, né, que são pessoas, Loba, né, teve na minha casa em Santos, na final da Libertadores, esteve lá com o pessoal, né, ficou lá. E dizer que eu tenho certeza que dias melhores virão para a nossa cidade. Como eu disse, Tarantim tem um potencial enorme para crescer. E esse é o nosso pensamento, que a nossa cidade, né, principalmente na minha área, volta a ser referência no esporte, né, como você sabe, você acompanhou bem, foi lá atrás. Então eu agradeço pela oportunidade, obrigado aí, né, por essa primeira live, pela consideração de estar me convidando. Foi um prazer estar falando com vocês aqui. Um abraço aí a todos os internautas e as pessoas mais. Abraço, obrigado. Valeu, Paulinho. Muito obrigado. E esperamos que dias melhores virão. Abraço. Abraço, meu irmão. Valeu, Deus abençoe.